Vidros quebrados, de Machado de Assis. Voz, Iba Mendes. Homem, cá para mim isto de casamento são coisas talhadas no céu. É o que diz o povo, e diz bem. Não há acordo, nem inconveniência, nem nada que faça um casamento quando Deus não quer. Um casamento bom, emendou um dos interlocutores. Bom ou mal, insistiu o orador. Desde que é casamento, é obra de Deus. Tenho em mim mesmo a prova. Se querem, conto-lhes. Ainda é cedo para o voltarete. Eu estou abarrotado. Venâncio é o nome deste cavalheiro. Está abarrotado porque ele e 3 amigos acabavam de jantar. As senhoras foram para a sala conversar do casamento de uma vizinha, moça teimosa como 30 diabos, que recusou todos os noivos que o pai lhe deu e acabou desposando um namorado de 5 anos, escriturário no tesouro. Foi à sobremesa que este negócio começou a ser objeto de palestra. Terminado o jantar, a companhia bifurcou-se. Elas foram para a sala, eles para um gabinete, onde os esperava o voltarete habitual. Aí o Venâncio enunciou o princípio da origem divina dos matrimônios, princípio que o Leal, sócio da firma Leal e Cunha, corrigiu e limitou aos matrimônios bons. Os maus, segundo ele explicou daí a pouco, eram obra do diabo. Vou dar-lhes a prova, continuou Venâncio, desabotoando o colete e encostando o braço no peitoril da janela que abria para o jardim. Foi no tempo da campestre. Ah, os bailes da campestre! Tinha eu então 22 anos. Namorei-me ali de uma moça de 20, linda como o sol, filha da viúva Faria. A própria viúva, apesar dos 50 feitos, ainda mostrava o que tinha sido. Vocês podem imaginar se me atirei ou não ao namoro. Com a mãe? Adeus, se dizem tolices, calo-me. Atirei minha filha. Começamos o namoro logo na primeira noite. Continuamos, correspondemo-nos. Enfim, estávamos ali, estávamos apaixonados, em menos de 4 meses. Escrevi-lhe pedindo licença para falar à mãe e, com efeito, dirigi uma carta à viúva, expondo os meus sentimentos e dizendo que seria uma grande honra se me admitisse na família. Respondeu-me 8 dias depois que Cecília não podia casar tão cedo, mas que, ainda podendo, ela tinha outros projetos e por isso sentia muito e pedia-me desculpa. Imagine como fiquei. Moço ainda, sangue na guelra, e demais apaixonado, quis ir à casa da viúva, fazer uma estralada, arrancar a moça e fugir com ela. Afinal, sosseguei e escrevi a Cecília, perguntando se consentia que a atirasse por justiça. Cecília respondeu-me que era bom ver primeiro se a mãe voltava atrás. Não queria dar-lhe desgostos, mas jurava-me, pela luz que a estava alumiando, que seria minha e só minha. Fiquei contente com a carta e continuamos a correspondência. A viúva, certa da paixão da filha, fez o diabo. Começou por não ir mais à campestre. Trancou as janelas, não ia a parte nenhuma. Mas nós escrevíamos um ao outro, e isso bastava. No fim de algum tempo, arranjei meio de vê-la à noite, no quintal da casa. Pulava o muro de uma chácara vizinha, ajudado por uma boa preta da casa. A primeira coisa que a preta fazia era prender o cachorro. Depois dava a mim o sinal e ficava de vigia. Uma noite, porém, o cachorro soltou-se e veio a mim. A viúva acordou com um barulho, foi à janela dos fundos e viu-me saltar o muro, fugindo. Supus naturalmente que era um ladrão, mas no dia seguinte começou a desconfiar do caso. Meteu a escrava em confissão e o demônio da negra pôs tudo em pratos limpos. A viúva partiu para a filha. Cabeça de vento, peste, isso são coisas que se façam? Foi isto que te ensinei? Deixa estar, tu me pagas, tão duro como o osso.
Peste, peste. A preta apanhou uma sova que não lhes digo nada. Ficou em sangue. Que a tal mulherzinha era das Arábias. Mandou chamar o irmão, que morava na Tijuca, um José Soares, que era então comandante do 6º Batalhão da Guarda Nacional. Mandou-o chamar, contou-lhe tudo e pediu-lhe conselho. O irmão respondeu que o melhor é casar Cecília sem demora. Mas a viúva observou que, antes de aparecer noivo, tinha medo que eu fizesse alguma, e por isso tencionava retirá-la de casa e mandá-la para o convento da ajuda. Dava-se com as madres principais. 3 dias depois, Cecília foi convidada pela mãe a aprontar-se, porque iam passar 2 semanas na Tijuca. Ela acreditou e mandou-me dizer tudo pela mesma preta, a quem eu jurei que daria liberdade se chegasse a casar com assim a moça. Vestiu-se, pôs a roupa necessária no baú e entraram no carro que as esperava. Mal se passaram 5 minutos, a mãe revelou tudo à filha. Não ia levá-la para a Tijuca, mas para o convento, de onde sairia quando fosse tempo de casar. Cecília ficou desesperada. Chorou de raiva, bateu o pé, gritou, quebrou os vidros do carro, fez uma algazarra de 1000 diabos. Era um escândalo nas ruas por onde o carro ia passando. A mãe já lhe pedia pelo amor de Deus que sossegasse, mas era inútil. Cecília bradava, jurava que era asneira arranjar noivos e conventos. E ameaçava a mãe, dava socos em si mesma. Pode imaginar o que seria. Quando soube disso, não fiquei menos desesperado, mas, refletindo bem, compreendi que a situação era melhor. Cecília não teria mais contemplação com a mãe, e eu podia tirá-la por justiça. Compreendi também que era negócio que não podia esfriar. Obtive o consentimento dela e tratei dos papéis. Falei primeiro ao desembargador João Regadas, pessoa muito de bem e que me conhecia desde pequeno. Combinamos que a moça seria depositada na casa dele. Cecília era agora mais apressada. Tinha medo que a mãe a fosse buscar com o noivo de encomenda. Andava aterrada, pensava em mordaças, cordas. Queria sair quanto antes. Tudo correu bem. Vocês não imaginam o furor da viúva, quando as freiras lhe mandaram dizer que Cecília tinha sido tirada por justiça. Correu à casa do desembargador, exigiu a filha, por bem ou por mal. Era sua, ninguém tinha o direito de lhe botar a mão. A mulher do desembargador foi que a recebeu e não sabia que dizer. O marido não estava em casa. Felizmente chegaram os filhos, o Alberto, casado de 2 meses, e o Jaime, viúvo, ambos advogados, que lhe fizeram ver a realidade das coisas. Disseram-lhe que era tempo perdido e que o melhor era consentir um casamento e não armar escândalo. Fizeram-me boas ausências. Tanto eles como a mãe afirmaram-lhe que eu, se não tinha posição nem família, era um rapaz sério e de futuro. Cecília foi chamada à sala e não fraqueou. Declarou que, ainda que o céu lhe caísse em cima, não cedia nada. A mãe saiu como uma cobra. Marcamos o dia do casamento. Meu pai, que estava então em Santos, deu-me por carta o seu consentimento, mas acrescentou que, antes de casar, fosse vê-lo. Podia ser até que ele viesse comigo. Fui a Santos. Meu pai era um bom velho, muito amigo dos filhos e muito sisudo também. No dia seguinte ao da minha chegada, fez-me um longo interrogatório acerca da família da noiva. Depois confessou que desaprovava o meu procedimento. Andaste mal, Venâncio. Nunca se deve desgostar uma mãe. Mas se ela não queria, havia de querer se fosse com bons modos e alguns empenhos. Devias falar à pessoa de tua amizade e da amizade da família. Esse mesmo desembargador podia fazer muito. O que acontece é que vais casar contra a vontade da tua sogra. Separas a mãe da filha e ensinaste a tua mulher a desobedecer. Enfim,
Deus te faça feliz. Ela é bonita? Muito bonita. Tanto melhor. Pedi-lhe que viesse comigo para assistir ao casamento. Relutou, mas acabou cedendo. Impôs só a condição de esperar um mês. Escrevi para a corte e esperei as 4 mais longas semanas da minha vida. Afinal, chegou o dia, mas veio um desastre que me atrapalhou tudo. Minha mãe deu uma queda e feriu-se gravemente. Sobreveio erispela, febre, mais um mês de demora. E que demora! Não morreu, felizmente. Logo que pôde, viemos todos juntos para a corte e hospedamos-nos no Hotel Parrot, por sinal que assistiram no mesmo dia, que era o 25 de março, à parada das tropas no Largo do Paço. Eu é que não me pude ter. Corri a ver Cecília. Estava doente, recolhida ao quarto. Foi a mulher do desembargador que me recebeu, mas tão fria que desconfiei. Voltei no dia seguinte e a recepção foi ainda mais gelada. No terceiro dia não pude mais e perguntei se Cecília teria feito as pazes com a mãe e queria desfazer o casamento. Mastigou e não respondeu nada. De volta ao hotel, escrevi uma longa carta a Cecília. Depois rasguei-a e escrevi outra, seca, mas suplicante, que me dissesse se deveras estava doente ou se não queria mais casar. Responderam-me vocês? Assim me respondeu ela. Tinha feito as pazes com a mãe? Qual? Ia casar com o filho viúvo do desembargador, o tal que morava com o pai. Digam-me se não é mesmo obra talhada no céu? Mas as lágrimas, os vidros quebrados? Os vidros quebrados ficaram quebrados. Ela é que casou com o filho do depositário, daí a 6 semanas. Realmente, se os casamentos não fossem talhados no céu, como se explicaria que uma moça, de casamento pronto, vendo pela primeira vez outro sujeito, casasse com ele, assim de pé para a mão? É o que lhes digo, são coisas arranjadas por Deus. Mal comparado, é como no Voltarete. Eu tinha licença em paus, mas o filho do desembargador, que tinha outra em copas, preferiu e levou o bolo. É boa. Vamos à espadilha. São Paulo, 2016.